Oi pessoal, tudo bem? Eu estou bem e muito animada para essa nossa primeira aula sem ser sobre a Era Vargas. Eu decidi falar com vocês sobre a Primeira República e dividir esse assunto em 3 vídeos, porque são muitas características importantes que vocês precisam saber e senão o vídeo ficaria muito longo, muito cansativo, e por isso eu decidi dividir dessa forma. Esse nosso primeiro vídeo será sobre as principais características da República e, obviamente, a sua implantação no Brasil. O segundo vídeo eu pretendo trabalhar com vocês a crise dos anos 20, o fim da Primeira República. E eu quis separar um único vídeo para falar com vocês sobre os movimentos sociais da Primeira República, que são vários e muito específicos em seus acontecimentos, e para vocês entenderem melhor a história dos movimentos sociais do nosso país, a história do nosso país, que é tão diversa, e a gente normalmente só estuda a história oficial, então por isso que eu quis trazer um vídeo específico sobre isso para vocês. E é isso, pessoal, espero que vocês gostem, que ajude vocês nos estudos, e vamos comigo! Galera, em 15 de novembro de 1889, o Império chegou ao fim e a República foi instaurada no Brasil. Pessoal, mais especificamente, o regime proclamado aqui no Brasil foi uma república democrática e federativa. Mas o que é uma república democrática? Galera, a palavra república deriva do latim. Res significa coisa e pública, pública, ou seja, coisa pública. O regime republicano coloca o interesse comum, o interesse do povo, em primeiro lugar. Inclusive, nós precisamos salientar que na república a hereditariedade não tem nada a ver com o poder e que o presidente da república pode ser eleito diretamente ou indiretamente. E é aí que entra a democracia. A democracia é uma forma de governo em que o povo elege o seu representante. Vocês lembram que nessa última aula nós falamos sobre o que é federalismo? De qualquer forma, eu vou repetir para vocês aqui rapidinho para poder situá-los no assunto, para que ninguém fique perdido. Federalismo é uma forma de governo em que vários estados se unem para formar uma nação, sendo que os estados permanecem com a sua autonomia política e são representados pelo presidente da República. Sendo assim, o Brasil, que deixou de ser um império e tornou-se uma república federativa, passou a ser chamado de Estados Unidos do Brasil. E, em 1891, inspirada no modelo norte-americano, a primeira Constituição republicana no Brasil foi criada. Em síntese, as duas principais características dessa Constituição eram: a primeira era que a autonomia dos estados foi garantida. A segunda é que o regime democrático foi formalmente instaurado no Brasil e, de 4 em 4 anos, deveria ter uma nova eleição para presidente. Galera, a Primeira República é dividida pelos historiadores em 2 fases. A primeira fase da República durou de 1889 até 1894 e ficou chamada como a República da Espada. Essa fase ficou conhecida dessa forma devido aos 2 primeiros presidentes do Brasil, Marechal Deodoro da Fonseca e Marechal Floriano Peixoto, não terem sido eleitos pelo povo e também terem sido militares. A segunda fase da República ficou conhecida como República Oligárquica, que se iniciou em 1894 com a eleição de Prudente de Moraes e terminou em 1930 com a Revolução. Galera, a República Oligárquica também ficou conhecida como a República do Café com Leite. Mas por quê? Na República havia uma participação desigual entre os estados brasileiros, em que Minas Gerais e São Paulo eram os mais fortes. Por isso, os historiadores definiram esse período da República também como República do Café com Leite, devido ao café ter sido o principal produto produzido por São Paulo e o leite o principal produto produzido por Minas Gerais. Por isso, República do Café com Leite. Agora, só um empecé que eu considero legal falar com vocês é que os historiadores atualmente têm julgado bastante essa denominação de República do Café com Leite, porque os demais estados tinham participação ativa na política. Mais uma coisa, nós não podemos negar que as oligarquias de São Paulo, que era do café, e a de Minas Gerais, que era do leite, tiveram de fato muita influência no período e conseguiram ficar intercalando no poder da época. A República Brasileira só conseguiu se estabilizar de fato após a criação da política dos governadores, que foi instaurada pelo nosso presidente da época, Campos Salles, que foi eleito em 1898 e ficou no cargo até 1902. Mas o que foi essa política? Foi um pacto entre o presidente e os governadores da época. O governo federal dava apoio ao candidato das principais oligarquias, das oligarquias mais poderosas de cada estado. E esse candidato, após eleito, deveria apoiar todas as propostas do governo federal no legislativo.
Sendo assim, essas oligarquias deveriam escolher candidatos que se dispusessem a ajudar o governo federal dentro da política. Com o apoio das oligarquias mais poderosas, o governo objetivava que os conflitos políticos se mantivessem no âmbito regional, no âmbito estadual e não respingassem no âmbito federal. Mas como as oligarquias tinham certeza de que os candidatos escolhidos por elas seriam de fato eleitos? Bom, gente, existia um pacto entre essas oligarquias mais poderosas e os coronéis. Esse pacto ficou conhecido como coronelismo. Esses governadores, ao entrarem, iriam oferecer favores a esses coronéis. Pessoal, o governo federal não conseguia chegar de fato nos sertões e, considerando a realidade precária em que aquelas pessoas viviam, o coronel se tornava uma espécie de padrinho que os ajudava quando eles precisavam. E, por isso, muitos indivíduos acabavam ficando devendo favores a esses coronéis. Galera, obviamente, nem todo mundo da época que morava nos sertões aceitava tão facilmente votar em quem o coronel mandava, e ele, sabendo do seu poder e da sua influência no local em que vivia, ameaçava essas pessoas. Ou seja, ou elas votavam em quem o coronel mandava, ou elas sofriam retaliações violentas. Inclusive, é importante a gente falar que essa relação entre os coronéis e as pessoas que viviam no sertão ficou conhecida como voto de cabresto. Tá bom, nós já falamos sobre o coronelismo, sobre a política dos governadores, nos referimos diretamente à eleição, mas não falamos sobre como ela funcionava de fato. Galera, só podia votar naquela época homem e alfabetizado, ou seja, mulheres e analfabetos ficavam de fora das eleições. Pessoal, quando nós estudamos a Primeira República, nós entendemos que o povo eleitoral era muito reduzido e que, além disso, tinham seus votos torcidos pela manipulação dos resultados. Galera, inclusive eu quis trazer para vocês uma citação do historiador José Murilo de Carvalho, que me ajudou bastante no estudo da Primeira República e que define perfeitamente a relação que o Estado tinha com o povo daquela época. Ele disse assim: o povo civil era mantido sob controle pela própria estrutura social do país. O povo das eleições era enquadrado nos mecanismos legais de cooptação e de manipulação. O povo da rua era quase sempre tratado à bala. Não se esqueçam que nós falaremos especificamente sobre o povo da rua em um vídeo sobre os movimentos sociais da Primeira República. Laísa, mas como funcionava a economia do período? Era agroexportadora e pouco industrializada. E, como eu disse no nosso primeiro vídeo sobre a Revolução de 1930, os seus principais produtos eram o café, em primeiro lugar, e, em segundo, o leite. Pessoal, vemos no início do Brasil republicano uma alta taxa de negros entrando na criminalidade. Além disso, eles também ocupavam cargos braçais, desgastantes e de baixa remuneração, como, por exemplo, na construção civil. Pessoal, inclusive, foi na Primeira República que os discursos racistas vieram travestidos de cientificidade. A mão de obra estrangeira também foi largamente usada, o que diminuiu ainda mais as oportunidades dadas a esses recém-libertos. E adivinha por quê? Adivinha qual foi a principal motivação do Brasil em trazer estrangeiros para trabalharem aqui? Eles queriam miscigenar esses imigrantes europeus brancos com brancos do Brasil, para curar as feridas resultantes da miscigenação entre brancos, negros e indígenas. O interesse das elites e do governo brasileiro era excluir os negros e os indígenas do plano político, social e econômico do Brasil. Mas nós não podemos esquecer que esses povos em momento nenhum foram passivos com relação a essa política de embranquecimento racial. Eles se mantiveram ativos na política, inclusive os negros foram protagonistas de várias revoltas do período, como por exemplo a Guerra dos Canudos, a Revolta da Vacina e a Revolta da Chibata. Gente, mas para não ficar a ideia de que a Primeira República não trouxe avanços, ela trouxe sim com relação ao Império. A abolição da escravatura e a implantação da República tornaram realidade o princípio de igualdade no Brasil. E mesmo com diversas características negativas presentes na Primeira República, como o branqueamento racial e as fraudes eleitorais, esses grupos não se deixaram abater e continuaram lutando pelo seu lugar. A Primeira República foi um momento de extraordinária mobilização coletiva e de classe dos trabalhadores. Inclusive, foi nesse período que os primeiros sindicatos brasileiros foram criados. Contudo, uma pequena parcela dos trabalhadores da época foi atingida, devido a 80% das pessoas viverem naquele período em áreas rurais. Pessoal, para finalizar a aula, eu quero falar com vocês rapidinho um resuminho bem geral dos caminhos percorridos pela Primeira República. Primeiro, a implantação da República no Brasil não teve participação ativa do povo, devido ao movimento republicano ter sido composto por, resumidamente, proprietários rurais.
Quem eram esses proprietários rurais? Professores, militares, estudantes de ensino superior, entre outros. Mas, durante a primeira quinzena da República, que durou de 1889 até 1904, o povo se fez bastante presente nas ruas, tanto que as principais revoltas aconteceram nesse período. Com uma outra um pouquinho depois desse período, mas bem próximo. Mas, depois dessa fase, as oligarquias conseguiram organizar o poder de forma que deixavam o povo de fora e mantiveram uma paz política durante determinado tempo. Por fim, essa paz acabou com a eclosão do primeiro movimento tenentista. A partir de então, a República entrou em crise. Em síntese, a Primeira República foi caracterizada por bastante repressão e muita manipulação. Galera, agora acabou. Eu espero que vocês tenham gostado. Obrigada por quem viu o vídeo até aqui. Eu agradeço muito de coração, até porque preparar essa aula dá um trabalhinho. E não se esqueçam de me seguir aqui no Instagram, compartilhar com os amigos de vocês, vai me ajudar bastante, viu? Muito obrigada, até o próximo vídeo e beijinho!